Bom dia a todos. Nós vamos começar o nosso webinar de hoje falando de um assunto muito interessante para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rinaldo Bonfim, eu sou o diretor comercial aqui na Corp, tá? E desejo que vocês tenham um ótimo evento, que compartilhem dessa experiência conosco, perguntem, tirem suas dúvidas, enfim, nós vamos deixar o chat aberto para que vocês possam fazer perguntas a qualquer momento e depois no final nós vamos procurar responder a todas, tá? O assunto de hoje é um assunto muito interessante, a gente vai falar de segurança de dados, de data protector, enfim, nós temos inclusive um especialista da própria OpenText aqui conosco, o Juan, que vai conduzir aqui o início dessa apresentação. Mas antes de passar para o Juan, eu desejo realmente um ótimo dia a todos vocês, que vocês aproveitem bastante o evento. Contem conosco, tá? Meu time comercial, meu time de pré-vendas, de gerentes de produtos, está sempre pronto a atendê-los. Então, contem conosco e vamos em frente, vamos fazer negócio, tá? E espero que vocês tenham um ótimo dia mesmo. Juan? Muito obrigado, Rinaldo. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente com vocês. Uma nova apresentação dos nossos colegas da Corpi. Eu sou o Juan Níquer, sou o gerente do Data Protector, dos canais do Data Protector. E é um prazer, como estou a falar, de poder participar nesta sessão com vocês, onde vamos a falar das novidades do Data Protector, mas também vamos a falar de como as empresas devem ter uma estratégia que incluya ferramentas de segurança adequadas, uma proteção de dados abrangente para minimizar o possível efeito das ameaças que afetam a sua organização. Com nós vamos a ter ao colega Luís Orlandi, que vai fazer a apresentação das novidades e os últimos mensagens, mas prévio a isso, vamos a ter a Karen, que vai falar de um jogo que temos e que ela vai explicar como funciona. Karen? Bom dia, pessoal. Depois desse banho de cultura pop aí, a gente vai falar um pouquinho de resiliência cibernética, vamos falar de backup de dados, vamos falar de segurança, né? Hoje a gente tem um dia um pouquinho cheio de informação. Eu vou tentar ser o mais conciso possível, para que não se torne uma apresentação chata. E é importante que vocês prestem atenção, porque nós colocamos, né, no meio dessa apresentação, as perguntas que vão cair aí no teste de vocês vão ser premiados, né? Então, meu nome é Luiz Orlandi, eu sou pré-vendas aqui na Corp, responsável pela linha da OpenText. Nós vamos falar de Data Protector, mas primeiro a gente vai falar da atual situação do mercado com relação à segurança, né? Todos nós passamos, né, por tempos difíceis em 2020, e isso não só fez como as nossas vidas mudassem, como também o cenário de segurança no mundo inteiro, né? Todo mundo lembra de como foi a correria para estar em casa, para mudar toda a estratégia de dados, né? Acessos, máquinas, trocar os desktops por notebooks e tudo mais, e convergir, né, para um ambiente, naquele momento, praticamente 100% home office, né? Então, com essas mudanças também mudaram os padrões de segurança, né? E nós tivemos de nos adequar de forma urgente e emergencial, mas, no entanto, isso fez com que o que nós tínhamos anteriormente com diversas camadas, né? Ou seja, nós tínhamos uma porosidade física e segurança agregadas àquele ambiente. Então, dentro do ambiente da empresa, você tinha um firewall de borda, você tinha um antivírus de borda, você tinha um proxy, você tinha ferramentas de gestão de endpoint, filtro de conteúdo, proteção de endpoint, tudo já agregado num ambiente único, com todas essas diversas camadas. Facilmente, claro, facilmente entre aspas, gerenciável, mas que permitia, né, um gerenciamento coeso. Com o advento da Covid, essa informação e a geração de todos esses dados foi compartimentada, foi distribuída
né, entre vários ambientes, a maior parte dele remoto, e minimamente seguro. Então, você deixou de ter todas aquelas camadas de segurança que eu citei, para num ambiente de home office, por exemplo, você ter um roteador com um firewall bem básico e a estação de trabalho do seu usuário com uma proteção antivírus e um filtro de conteúdo na maior parte das vezes, né? Também agregou-se a esse ambiente o uso dos dispositivos pessoais, né? Então, o que nós vamos chamar de BioD, Bring Your Own Device, aumentando ainda mais o risco de segurança, porque você começou a ter centenas ou milhares de variáveis para pensar. Só que as coisas não pararam. Os dados e as informações que mantêm a empresa funcionando continuaram a ser gerados. Então, estando em casa, estando no escritório, você continua gerando dados. E essa é a parte mais importante atualmente, né? Essa é a parte que faz a empresa continuar viva no ambiente. E esses dados têm que ser resguardados de alguma forma. Se você pensar friamente, os dados são o maior tesouro que a empresa tem. E vão ser eles que vão ser necessários caso aconteça algum problema grave ou algum problema minimamente sério, né? Você precisa ter capacidade de recuperação desses dados e de retenção desses dados ao longo do tempo. Atenção, são coisas diferentes. Retenção e backup, pensando friamente, são coisas diferentes, né? O backup vai gerar esses dados que precisam ser armazenados e a retenção vai ditar por quanto tempo esses dados precisam ser guardados. Porém, o backup vai continuar vivo durante todo esse tempo, porque todas as vezes que você precisar recuperar um dado imediatamente, você pode recuperar esse dado do armazenamento local rapidamente, ou buscar esse dado lá onde ele estava retido durante 5, 10, 15, 20, 25 anos, dependendo da conformidade, dependendo da regulamentação que você precisa estar dentro, né? Então, é importante que você esteja pronto para, dentro dos padrões regulatórios de proteção de dados, rever esses dados e apresentá-los para as unidades certificadoras. Então, por exemplo, se o seu cliente ou se você estiver dentro de um compliance de HIPAA, por exemplo, que prevê a retenção durante 20 anos, você pode ser solicitado a apresentar dados que estariam armazenados ali durante 13, 12 anos, 5 anos, 3 anos, e esse dado precisa estar coeso, porque você pode ser multado, você pode ser penalizado pela não apresentação dele. Da mesma forma que a apresentação dos dados ou a retenção dos dados, depois que você expandiu, né, depois que você dissolveu o perímetro, que foi o que aconteceu justamente quando nós fomos para o home office e nós começamos a trabalhar fora da nossa infraestrutura original. Então, eu tenho mais dados na nuvem, eu tenho dados trafegando o tempo inteiro, esses dados têm que ser protegidos. Vamos lembrar do Microsoft 365, que hoje nós podemos dizer que é a principal plataforma, né, de geração e de trabalho no que se diz respeito a dados e informações. Então, nós precisamos também ter capacidade de proteção desses dados. Isso é importantíssimo. E também nós não podemos esquecer das aplicações críticas, onde você tem uma aplicação de CRM, um ERP que gera esses dados e armazena tudo isso em um banco, né? Eles agora mais do que nunca estão trafegando pela rede, né? Você está agora vendo a apresentação, meu streaming de vídeo está trafegando pela rede, até os computadores de vocês, passando por um servidor da Microsoft, porque nós estamos usando aqui o Teams, né? Mas as anotações, as informações, muito provavelmente que vocês estão tomando dessa apresentação, vocês estão gravando no seu OneDrive ou em qualquer outra plataforma na nuvem. E esses dados são tão importantes quanto os que você alimenta num banco de dados, né? E eles estão ameaçados. Por incrível que pareça, nós, Brasil, estamos ali em 9º lugar
de uma lista de mais de 190 países dentro do ranking de ameaças, né? Então, mas os Estados Unidos está ali com 35 e o Brasil está com 3,40. Pessoal, eu sinceramente não quero estar na pele de ninguém, de nenhum administrador que pense assim e ache que porque você está em 3,46% de probabilidade, você não está ameaçado ou é muito pouca ameaça, tá? Porque aqui nós estamos falando de milhares de milhões de tentativas de acesso aos seus dados e às suas informações o tempo todo, né? Hoje, por exemplo, o atacante evoluiu tanto quanto a tecnologia. Com a retirada das proteções do ambiente corporativo, esse atacante desenvolveu novas ferramentas e novas técnicas e táticas para conseguir exfiltrar os seus dados, exfiltrar a sua informação. E dentro desse ranking, nós estamos em 9º lugar dos mais atentados, que sofrem mais ameaças, né? Então, se vocês lembrarem do advento do ransomware em 2015, eles dispararam isso, era uma falha da Microsoft no spooler de impressão e tudo mais. Foram milhares, milhões de pessoas afetadas, eles ganharam muito dinheiro, e essa plataforma de ransomware evoluiu tanto, 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 que hoje isso na Dark Web é comercializado como um serviço. Você aporta dinheiro na conta de criptomoeda do cara, ele te vende um disparo de ransomware de X milhares de estações e o dinheiro que for revertido na conta, ele ainda pega uma porcentagem. Ou seja, ele senta no computador, aperta um botão, infecta milhares de máquinas, as pessoas que tiverem urgência ou não tiverem um backup, mais uma vez, o backup é essencial. Vai ser ele que vai trazer os seus dados e vai te trazer de volta à vida corporativa, vamos dizer assim, se eu posso dizer dessa forma. Então, se você não tiver um backup, você vai ter que pagar, né? Há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, uma das maiores companhias de gás e energia foi atacada. Eles infectaram a rede completa dessa companhia e os atacantes pediram, acho que 30 milhões de dólares, né? O ataque foi tão violento na questão de contaminação que mesmo com um plano de recuperação de desastres, eles não conseguiriam retomar a infraestrutura em tempo hábil para não colapsar o sistema de distribuição de gás em toda a costa oeste dos Estados Unidos. Então, vejam, você precisa prevenir, você precisa resguardar de diversas formas para quê? Não aconteça, mas se acontecer, você consiga voltar a esses sistemas essenciais. O backup sempre vai ser a sua última fronteira de proteção. E nós estamos na cara do gol. Entre aspas, nesse caso aqui, nós estamos entre os 10 melhores pontuados para sermos atacados, né? Mas uma coisa que nós nunca lembramos, né? E aí nós vamos falar um pouquinho da matriz de responsabilidade, do que nós temos que proteger e como nós somos responsáveis por proteger isso. Perdão, pessoal. Quando você tem um ambiente on-premises, dados, aplicações, sistema operacional, sistemas virtualizados, infraestrutura, parte física, são todos de responsabilidade sua, ou, claro, do cliente que você presta serviço. Conforme você vai passando isso, por exemplo, quando você trabalha com infraestrutura como serviço, a parte de virtualização, infraestrutura e a parte física são de responsabilidade do provedor de serviço, mas você ainda assim tem que manter sob sua responsabilidade dados, aplicações e sistemas operacionais. Conforme você vai evoluindo isso, você terá, por exemplo, plataforma como serviço, PaaS, né? É até interessante falar PaaS. Então, de qualquer forma, dados e aplicações continuam sendo uma responsabilidade sua ou do seu cliente. E, finalmente, quando você
tem software as a service, você vai perceber que dados sempre serão de sua responsabilidade do seu cliente. E esses dados sempre estarão à mercê de fatores externos ou internos, né? Externamente, você pensando ransomware, corrupção de dados, brechas de segurança, e internamente, você pensando em erro humano, negligência, um usuário insatisfeito, um funcionário descontente, etc. Os seus dados são sempre à mercê de várias instâncias, de várias formas de ataque, né? E a responsabilidade deles em qualquer plataforma é sempre sua. Um exemplo é o Microsoft 365, né? Toda essa parte em cinza é responsabilidade da Microsoft, mas a parte em azul é responsabilidade 100% sua. Você tem políticas de retenção e você tem tempo de retenção para cada uma das aplicações dentro do Microsoft 365, mas são curtos períodos. Como nós já discutimos anteriormente, nem sempre esse período que tem de retenção, no caso aqui do 365, é o suficiente para você resguardar os dados e a informação que você pode, né, e provavelmente irá rever daqui a alguns anos, né. Nós podemos pensar em deleção acidental, deletou sem querer, então o Marcos, que era o operador de helpdesk, recebeu um chamado para apagar a caixa postal do Luiz, porque ela já estava no backup lá do 365, e aí foi removida essa licença, e ele foi lá e apagou a caixa postal, só que ele errou, né? No meio das tarefas, no meio do dia a dia dele, ele apagou a caixa postal da Luísa. E o tempo passou. Então passaram-se 2, 3, 4, 5 anos, e aí, por algum motivo, houve um processo civil onde falava que a Luísa, teoricamente, teria enviado um e-mail de cunho discriminatório para um outro funcionário, e eles precisavam ter o ônus da prova. O Marcos já não trabalhava mais lá, então o Rogério foi reaver do backup e ele percebeu que foi deletada a caixa postal errada. E agora? Ele tentou recuperar isso através da interface do 365. Essa interface permite a recuperação da caixa postal durante 2 anos só. Eles não tinham um backup externo a isso, e ele não tinha mais o ônus da prova. Então, eles sofreram um processo, foram penalizados, e aí pagaram milhares e milhares de dólares, né, para a pessoa que abriu esse processo. Então, isso pode acontecer e acontece mais do que você imagina. Também existe uma falha nas políticas de retenção, como o exemplo que eu disse agora. Então, você vai ter até 120 dias para determinados objetos dentro do 365 e 2 anos para as caixas postais e as caixas postais arquivadas. Dentro desse período, muitas vezes você não consegue alcançar o tempo necessário para recuperação. Tem que pensar nisso também. Tendo um backup externo e salvaguardando esses dados, você vai a qualquer momento poder recuperar, por exemplo, uma caixa postal inteira, um e-mail, um único e-mail, você vai poder recuperar um site de SharePoint, uma conversa do Teams, uma conversa de equipe no Teams, tudo isso vai estar disponível para você ter esses dados salvos, né? Então, passando aqui, né, a parte de atacantes maliciosos, ransomware, malware, etc., tudo isso vai poder prejudicar o seu cliente ou a você mesmo se você não tiver um backup consistente, né, resguardando esses dados. Da mesma forma que se você não tiver, por exemplo, um backup de banco de dados, né? Ah, Luiz, mas é óbvio que eu preciso ter um backup de banco de dados, mas é óbvio que todos os meus dados mais importantes não estão no backup. Mas você precisa conseguir fazer esse backup em diversas camadas. Por quê? Porque pode haver um erro humano, o cara rodou um backup e não terminou o backup, ele corrompeu aquele histórico, você precisava ter lá o dado daquilo. Você pode ter uma falha de energia ou de hardware. Ah, Luiz, mas eu tenho lá um RAID 25, 35, 105, mas eu já vi 4 discos de um RAID 10 pararem. Ué, mas não deu tempo de trocar?
mais ou menos. E o susto? E as possibilidades? Você vai arriscar? Se você tem um backup, entre aspas, você tem paz de espírito, porque continuamente você precisa aprimorar suas políticas de proteção, de retenção de dados e de cópia de dados. Você vai ter a proteção total, você vai ter paz de espírito, mas é sempre melhor ficar de olho, né? E, ó, claro, vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro mais tranquilamente, né? Dormir uns minutos a mais, porque quem administra backup, quem administra infraestrutura, nunca dorme de verdade, né, pessoal? Então, e aí também não podemos esquecer dos eventos catastróficos, né? Dependendo da localização do seu cliente, ele pode estar sujeito a terremoto, maremoto, enchente, né? E não precisa nem ser num lugar muito remoto, né? As grandes cidades, São Paulo sofreu com queda de energia aí durante 3, 4, 5 dias, né? No sul teve aquelas rajadas de vento lá, a parte teve uns tornados aí que levaram casa, levaram. Então sempre tá, você sempre tem que estar prevenido para que se alguma coisa aconteça, você possa recuperar esse dado, essa informação que vai manter a sua empresa funcionando. E para tudo isso, né? Nós temos a OpenText e da OpenText, que é o fabricante, nós vamos falar de Data Protector, né? O objetivo dessa apresentação é falar para as pessoas que já conhecem o produto, que têm conhecimentos técnicos do produto, que nós vamos falar necessariamente das atualizações e implementações. Houve uma mudança agora, depois que a Micro Focus foi comprada pela OpenText, e nós mudamos a forma de versionamento. Antigamente você tinha um versionamento que ia do 11 para o 11.1, para o 11.2, para o 11.3 e assim por diante, entre aspas, indiscriminadamente. E hoje nós mudamos essa forma de licenciamento, de versionamento, pessoal, por ano e trimestre. Então você vai ter, né, 23.1 para o primeiro trimestre, 23.2 para o segundo, 23.3 para o terceiro. Essas versões são consideradas STS, ou seja, elas têm um ano de suporte, é um suporte short term, né? E você vai passando, né? Agora, a versão que nós vamos apresentar é a 23.4, que é a última versão do ano. Essa versão é LTS, ou seja, ela tem um tempo de suporte maior, um tempo de suporte de 3 anos. Então, é o que a gente chama de long term support, tá? E quais são as novidades que vieram, né? Eu já dei um spoiler aqui, falei que a apresentação é voltada para quem já tem um conhecimento prévio de Data Protector, mas não impede que você vá ao nosso site e entenda um pouquinho mais, né? Nós temos uma apresentação para o cliente disponível e também uma apresentação técnica, que não é só voltada para o cliente, pode ser voltada para a sua equipe para entender um pouquinho mais do funcionamento do Data Protector, né? Então, só dá uma olhadinha no site do OpenText, você vai conseguir achar isso, né? Quais as novidades? O que nós vamos falar aqui de Data Protector? Então, nós vamos falar da parte de segurança com as atualizações do Keycloak, do Quarkus e também uma atualização grande no versionamento do Java, implementações do Java. Nós melhoramos a experiência do usuário, User Experience, né, com a parte de tagging, de marcações, né, um novo servidor de relatórios, que é o OpenText Magellan, e uma nova abordagem para a recuperação granular com VMware e Hyper-V. Na parte de infraestrutura, nós implementamos melhorias no deduplication e também demos um pouquinho mais de flexibilidade no nosso amigo Object Copy, né? Eu sempre gaguejo, mas vocês entenderam aí o Object Copy, né? E aí a implementação de VMware, de NVMe para VMware e algumas atualizações, implementações, recertificações do produto, né? Eu vou ter o Juan comigo nessa parte de atualização e migração de versão, a gente vai poder conversar sobre isso, né? Então, falando do novo workflow, né, do GRE, o que aconteceu, pessoal? Com o lançamento do vSphere 8, né, a VMware não permite mais que nós utilizemos plugins locais. Então, a partir desse momento, né, nós não vamos mais trabalhar na interface do vCenter.
nós passamos tudo isso para a nossa GUI e você vai conseguir já trabalhar direto dentro do Data Protector. Nós também normatizamos o mesmo fluxo de trabalho de criação de backup e de recuperação granular para o Hyper-V. Então, da mesma forma que você fazia para o VMware, você também faz para o Hyper-V. Isso vai permitir com que o seu administrador não precise ficar mudando o foco dele. Opa, não, peraí, que agora eu estou fazendo Hyper-V, então tem um X diferente, um Y diferente. Não, ups, voltei para o VMware. Agora não, a posição é diferente. Não, agora você tem o mesmo fluxo de trabalho de recuperação, né? Então, já dei todos os spoilers, né, que podia, então você não tem mais a dependência do vCenter, nem nada disso. Você vai dentro da própria GUI. Falando da GUI, uma demonstração rápida. Pessoal, aqui você tem uns passo a passos, perdão, de como funciona. Eu não vou passar por eles. Se vocês depois quiserem me pedir essa apresentação em PDF, eu envio com o maior prazer para vocês, para não ficar tomando muito tempo. Por quê? O nosso tempo é curto, a gente já está aí avançando mais de meia hora e temos bastante informação para falar. Então, eu vou falar sobre o geral, né, da recuperação granular, que aqui no caso a capacidade que você tem de montar isso e tudo mais, mas não vou me ater aí aos passo a passos, tá? Então, passando rapidamente aqui, criando uma recuperação granular, agora dentro da GUI do DP, você não vai precisar mais atuar, por exemplo, no vCenter ou no Core do Hyper-V, nada disso, é sempre agora dentro da nossa GUI. E aqui continuando, né, se ele seleciona os hosts e tudo mais, proxy de montagem, e vai ter um resuminho, e aí começa o backup. Outra coisa interessante é que você consegue montar isso no proxy como uma letra de unidade. Então, você habitualmente tem lá no seu servidor CD, e aí você pode montar, fazer um ponto de montagem ou montar uma letra de unidade no E, no F, no G, e você vai ter a visualização desses dados que estarão apenas como leitura dentro da própria interface da sua máquina. Então, você pode fazer uma pesquisa pelo próprio sistema operacional, tá? Esse procedimento vai ser válido tanto para Hyper-V quanto para VMware. Então, transparente. Lembra que eu falei que nós homogeneizamos, olha só, quase um leite agora, homogeneizamos o processo, então vai ser a mesma coisa para o VMware e para o Hyper-V? É dessa forma, transparente e simples de ser utilizado. Tá? Passando a parte do GRE, vamos falar do tagging, ou da etiquetação, se a gente for traduzir para o português de forma livre, né? Nós implementamos o tagging de forma muito mais ampla agora, e através do tagging você vai poder utilizar todos os filtros de pesquisa. Então, qualquer tipo de metadado, aplicação, SEO, tenant, pode ser pesquisado a partir do momento que você começou a fazer o tagging, tá? Uma coisa interessante já vem alguns como padrão, tipo SEO, versão, etc., mas você pode acrescentar os seus próprios tags, tá? O que facilita muito o processo de busca. Importante, pessoal, o RBAC precisa estar ativado para você conseguir trabalhar com isso. Mas também, já estando na nova interface, muito provavelmente você já ativou isso. Então, é simples e fácil, né? Então, cria tag, clica nos 3 pontinhos ali, e aí você já tem apresentadas ali. Eu já tinha feito um rabisquinho prévio aí, pessoal. Não reparem não, as setas estão perfeitamente desenhadas ali. Então, você já tem as tags que você pode utilizar. Essas tags também podem ser utilizadas com o RBAC. Tá? Então, você pode, por exemplo, dar nomes e grupos e tudo mais aos usuários. Né? Vai facilitar bastante, por exemplo, no momento de pesquisa. Passando agora para a parte de reporting, aqui nós tivemos uma mudança, uma grande mudança, né? Então, nós vamos passar a utilizar o Magellan, que trabalha com inteligência artificial, com machine learning, ele também é convergente, né,
com as APIs mais modernas, onde você vai poder integrar e capturar esses dados de forma mais objetiva, melhora o desempenho de BI, te permite a criação de vários outros tipos de relatório. Então, sinteticamente, o que vai acontecer, pessoal? O Backup Navigator já ia sair e o Report Server ia tomar o lugar dele. Com a aquisição da Micro Focus pela OpenText, foi uma decisão de negócios do grupo colocar o Magellan como o servidor de relatório. Então, a partir de então, vai ser feito gradualmente, você não precisa migrar isso agora, ou falar, meu Deus, o que vai acontecer e tal. Não, você pode ir aos poucos, né, e fazer a implementação do Magellan, que funciona da mesma forma que funcionava o Report Server. Eu já estou dando spoiler, pessoal, já passei 2 telas aqui para comentar disso. Ei lá, Luiz. Bom, vamos lá. Aqui, nós já temos o quê? A tela inicial, você já tem uns relatórios pré-definidos e você pode criar os seus próprios relatórios. Isso é muito interessante porque, dando spoiler, esses relatórios não serão estáticos, ok? Então, você consegue exportar esses dados da forma que você achar mais interessante, né? Isso já vinha com o Report Server, né? E você também pode exportar os próprios dados brutos e depois fazer, né? Ou gerenciar isso através do seu BI, ou criar, né, o pessoal gosta muito de gerar esses dados através do Excel, com um VB e tudo mais, também é possível, né? Então, aqui o spoiler, que os relatórios não são estáticos 100%, porque você pode usar um relatório que você já tinha criado antes, fazer pequenas alterações, gerar um relatório a partir disso, sem perder o relatório que foi gerado inicialmente. Isso é muito prático e ágil quando você precisa de apenas algumas alterações em grupos de relatório ou em dados, em grupos de dados, né? Então, falando na arquitetura do Magellan, e aí eu já dei esse spoiler anteriormente, né? Ele também, como Report Server, é um sistema dedicado, né? Você vai precisar baixar ele, vai precisar sincronizar, entre aspas, ele com o seu Cell Manager, e aí tem um servidor dedicado só para ele, né? Então, ali, um exemplo, né? Mínimo de 2 CPUs, 8 GB de RAM, suporta o DLV, suporta o DP 23.4 e tem os links aqui. Mais uma vez, pessoal, eu sei que eu estou passando um pouquinho rápido, mas depois me peçam a apresentação em PDF, eu mando para vocês, vocês vão poder clicar no link, ou vocês podem entrar na nossa página e entender um pouquinho mais sobre essa integração, tá? Seguindo ali, eu já tinha falado anteriormente, e nós tivemos uma melhora no Object Copy, né? Então, ele agora permite integração com, por exemplo, o Data Protector for Cloud Workloads. Você simplesmente vai ali no filtro de objetos, sem mesmo estar no backup. Quando você estiver fazendo o planejamento desse backup, você vai utilizar essas integrações, né? Vai no filtro de objeto, seleciona o tipo de integração, seleciona aonde, o que você vai retirar dessa integração, e aí você continua fazendo a criação do seu job de backup. É bem tranquilo, bem transparente, é uma possibilidade a mais que você pode utilizar, né, o Object Copy. Um pouquinho da deduplicação, né? Tivemos algumas novas opções na deduplicação, então, scripts de shutdown, para você poder trabalhar a máquina, trabalhar o backup, perdão, sem, de repente, desligar a máquina ou matar o processo antes de terminar o backup, o que vai gerar, né, uma perda de dados, corrupção na cópia e tudo mais. Nós mudamos um pouquinho as melhores práticas, então, a partir de então, na versão 23.4, você consegue ter um cache local, né, de 5%, a partir de 5%, até 90% do tamanho do disco total, tá? Precisa deixar lá uma sobrinha, pessoal, para manutenção e para tudo mais. Você não pode encher esse disco, não pode fazer ele com 95%, 100%, então você vai passar de 5% a 90%, ok? E também
Agora nós damos uma nova opção de diagnóstico, por exemplo, se você fizer uma replicação em nuvem, essa replicação falhar, nós conseguimos agora te apresentar via logs, via relatório, aonde foi, qual foi o bucket que falhou, tanto de origem quanto destino, e qual foi a causa raiz. Então você consegue diagnosticar de forma muito mais clara essa parte de falha na replicação em nuvem, né? Falando um pouquinho de upgrade, né, e de migração de versões. Então, se o Juan quiser me complementar ou adicionar alguma coisa do que eu vou comentar, por favor, Juan, fique à vontade, né? Mas aqui é bem simples, pessoal. Se você tem uma versão que tem suporte, já continua no suporte, você pode fazer o upgrade para a versão 23.4, certo? Se você tiver uma versão 10, você precisa fazer o upgrade para 11.1 e depois fazer o upgrade novamente para o 23.4. Ou você pode migrar esses dados e aí você vai precisar instalar um novo Cell Manager, migrar os dados dos outros Cell Managers para ele, para depois fazer a migração para a versão corrente, né? Mais uma vez 23.4. Agora, se você tiver uma versão abaixo da 9, você necessariamente tem que fazer uma migração. Então, deixa eu completar aqui, você precisa instalar um novo Cell Manager, migrar todos os dados dos Cell Managers anteriores para ele, e aí sim instalar a nova versão. É isso, Juan? Então é isso, pessoal. Então, aqui na próxima tela, a gente vai ter importante, né? Para tudo isso que eu falei, às vezes para o administrador ou para quem chegou agora e está começando a trabalhar com o Data Protector, o suporte está sempre disponível, certo, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, antes de sair migrando, de sair já fazendo, e não vamos fazer assim, vamos sempre prevenir. Vamos entrar em contato com o suporte. Olha, eu estou migrando de tal versão para tal versão, quais as melhores práticas? Alguém pode me auxiliar? Existe algum script que eu possa rodar? O suporte está sempre disponível para nos auxiliar. Aqui, o exemplo de como é o upgrade, né, das versões e tudo mais, né? Como eu falei agora, previna-se em caso de problemas, vamos entrar em contato com o suporte, vamos manter backup da máquina onde tem o Cell Manager, onde tem o Data Protector instalado e tudo mais, antes de fazer qualquer coisa, porque é como eu venho mencionando desde o começo da apresentação, o backup vai nos salvar, porque ele é a nossa, agora brincando um pouquinho com Star Trek, a nossa última fronteira de segurança, né? Depois dos upgrades do Data Protector, então, nós temos aqui a parte de updates das soluções que nos integram. Então, a parte do Keycloak, que é a parte de acesso de usuário e gerenciamento de usuários, foi atualizada. O Quarkus, que é o nosso application server, também foi atualizado para uma nova versão, mais segura, mais estável. E tivemos uma melhora, né, uma implementação e atualização geral do Java para algumas partes da ferramenta. Gradualmente, o Java vai sendo removido para a implementação das novas tecnologias, e aí, com o tempo, vocês vão deixar de ver o Java, né? Uma coisa importante, no começo de 2024, está planejado uma atualização dos binários do banco de dados interno. Então, o pessoal que tem aí os bancos de dados, previnam-se, né, já façam um backupzinho, já tenham tudo em mãos, porque nós vamos fazer uma atualização que vai demandar com que você faça um updatezinho aí, um upgradezinho nesse versionamento, ok? Outra questão importante, posso deixar de falar, nós estamos agora compliant com NVMe sobre VMware, né, baseado na arquitetura PCI. Então, se você trabalhar com storages dentro dessa arquitetura, nós já estamos em compliance com isso. E também a parte de restauração, quando você pensa em Linux Spark Files, nós fazemos a convergência do espaço usado para otimizar a velocidade do backup
e tornar esses dados mais seguros, né? Então, eu vou ter mais velocidade, eu vou fazer backup só dos dados e não das partes, entre aspas, que são vazias dentro da arquitetura do sistema, ok? E aí, atualizações de certificações, como nós falamos lá na frente, né? O vSphere 8, HPXP, a atualização do SAP para a versão 18C, 19C, no HP e no Red Hat também, parte de Oracle 18, 19, 21, tanto para Windows Server quanto para Red Hat, HPUX também, ZDB, tanto para o Red Hat quanto para o Windows Server, e a parte de SQL Server 2019 e 2022, né, com o Windows Server. Tá? Pessoal, aqui nós encerramos a apresentação das atualizações e das implementações que nós tivemos na versão 23.4. Vou abrir aqui para dúvidas e questões. Fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa. Né? Luís, desculpa, Juan? eu tive um problema com o meu áudio quando estavas a perguntar as dúvidas sobre a migração de uma versão a outra. O que nós fizemos é uma recomendação, okay? Porque vimos que há muitos problemas quando estamos a fazer migrações ou de uma versão prévia, e como estavas a falar, é uma recomendação. Então, se você fica numa versão com suporte, uma versão 10 com suporte, podem fazer uma atualização, uma versão 11.1, por exemplo, e depois fazer uma atualização à versão mais atual. Mas se vocês tivessem uma versão do Data Protector que não tivesse suporte, ou uma versão prévia, Data Protector 9, Data Protector 8, nós recomendamos fazer uma migração. Principalmente para evitar os problemas das migrações diretas ou os upgrades diretos. Desculpa, Luís, porque eu tive um problema com... Não, imagina, essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que meu áudio às vezes deu também uma passadinha do tempo, e a gente viu, né? A gente já viu várias vezes gente com Data Protector 6, 7, 8 versões mais antigas que agora quer migrar para a nova versão para poder utilizar os novos recursos e aí pensar também no licenciamento premium e ter acesso a tudo que é possível ter com o Data Protector. Então, é sempre bom lembrar, né? Sempre prevenir, fazer um bom backup de todas as suas configurações e, como o Juan falou, consultar o nosso suporte. O suporte está super disponível para auxiliar a qualquer momento que você precise, né? É muito importante ter uma versão atualizada do Data Protector, principalmente pela segurança. Como o Luís apresentou, temos muitos problemas no sector da tecnologia, como ransomware. Agora temos o ransomware as a service, como ele falou. E, então, é muito importante porque as novas atualizações do Data Protector vão incluir aprimoramentos na segurança. Uma das ideias que vamos a incluir na versão do janeiro é o que chama-se Anomaly Detection. Então, é muito importante falar com os clientes, é muito importante ter uma versão atualizada e, como falamos, agora que estamos a trabalhar na OpenText, o Data Protector tornou-se uma solução corporativa muito importante para nós e muito importante para os nossos clientes. Não sei se temos alguma dúvida, Luís. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa no nosso campo no nosso chat. Não, por enquanto, não. Eu acho que não, né? Acho que a gente já pode deixar a Karen fazer aí o sorteio, ver se o pessoal realmente... O sorteio não, quiz, perdão, Karen. Quiz, né? Ver se o pessoal realmente prestou atenção. Né? Eu dei as dicas de leve ali, sutil, porque depois o pessoal vai falar para mim que é marmelada, né? Então, vamos lá, Karen. Bom, pessoal, então chegou a hora da verdade, né? Vamos ver se todo mundo prestou atenção aqui na apresentação que o Luís fez.
Bom, vou lembrar vocês como vai funcionar, tá bom? Essa parte do quiz. Vai ser no Kahoot, tá? Vamos ter 3 ganhadores, primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar vai ganhar essa garrafa térmica, o segundo lugar essa garrafa difusora de vidro e o terceiro lugar essa bolsinha térmica de marmita, tá bom? Lembrando como vai funcionar aqui o quiz, já peguem o celular aí, fiquem com o celular a postos, tá? Vai aparecer um QR Code na tela, vocês escaneiam o QR Code, a pergunta aparece na tela e vocês respondem pelo celular, tá? A gente já fez um teste aqui no início, todo mundo entendeu como funciona a dinâmica e vai ser da mesma forma, tá, pessoal? Então, vocês se cadastrem, não esqueçam de colocar o e-mail, precisa ser uma revenda participante, tá? Então, vamos lá. O Léo vai compartilhar a tela aí e a gente vai começar a fazer esse quiz. Então, já escaneei o QR Code, já vai acessando. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal acessar. Dessa vez está valendo premiação, conforme os prêmios que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, vamos participar. Mais alguns minutinhos. Podemos iniciar, então? Bom, então vamos iniciar aqui. Temos uma pessoa. Pergunta número 1 na tela. Vamos ver quem está em primeiro lugar no ranking, o Ricardo. Próxima pergunta. Pessoal, lembrando que tem tempo, tá? Para poder responder as perguntas, então sejam rápidos nas respostas, senão não contabilize a sua resposta. Ó, Kaique, em primeiro lugar, liderando. Próxima pergunta. Ó, Kaique em primeiro lugar. Ó, o Ricardo agora ultrapassou o Kaique. Vamos ver agora, estamos nas perguntas finais aqui.
Kaique subiu. Vamos ver agora a última pergunta, hein, gente? Então vamos ver quem ganhou. Vamos ver o nosso pódio. Em terceiro lugar, o Newton. Parabéns. Em segundo lugar, o Kaique. Em primeiro lugar, o Ricardo. Parabéns, pessoal. Eu vou entrar em contato com vocês, tá? Para pegar os dados e encaminhar o prêmio direto para vocês, tá bom? Quero agradecer a participação de todo mundo aqui no webinar de hoje. E nos vemos no próximo webinar. Vou passar a palavrinha agora para o Juan, para ele poder finalizar aqui com vocês. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado aos colegas da Corpi, ao Luís, que fez uma fantástica apresentação. E muito obrigado a vocês por a sua assistência no evento. Sempre eu peço desculpas pelo meu português. Eu fico na Espanha, então eu gosto de falar em português, mas, como eu disse, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida do Data Protector, o que está a acontecer no mercado de proteção de dados, podem falar com os nossos colegas da Corpi, eles conhecem perfeitamente a solução e temos muitas novidades que vamos incluir na solução para criar um ambiente de segurança nos mercados de tecnologia digital, de tecnologia da informação, onde o Data Protector é um fornecedor desde há mais de 30 anos no mercado de backup e recovery. Não há muitas soluções do backup e recovery que tenham a experiência de nós e gostamos de trabalhar como canal, como os parceiros. Então, qualquer dúvida que tivessem com vocês, por favor, falem com os nossos colegas da Corpi, com os nossos colegas da Opentext no Brasil, como eu mesmo. E como eu falei, obrigado pela sua assistência, obrigado pelo seu interesse e até o próximo evento com os nossos colegas da Corpi. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado, Juan, pela presença aí. E qualquer dúvida, estamos aí, pessoal. E até mais.